Os X-Men são uma das equipes mais icônicas da Marvel. Criados por Stan Lee e Jack Kirby em 1963, as histórias dos X-Men exploraram uma ampla gama de temas complexos e relevantes. Entre eles estão a diversidade, preconceito, poder e a ética. No universo dos X-Men, os poderes mutantes são tanto uma bênção quanto uma maldição, o que também pode ser um paralelo com as características humanas: pretos, brancos, judeus, homens, mulheres, gays, ricos, pobres, etc. Através das aventuras dos X-Men, somos lembrados da importância de abraçar e respeitar a individualidade e a diversidade humanas. Olá pessoal, eu sou o Douglas. Hoje eu quero aproveitar que está todo mundo animado com o lançamento de X-Men 97 no Disney Plus para poder refletir um pouquinho com vocês sobre a diversidade e o preconceito em X-Men. Essa obra é um marco das histórias de heróis e nos faz refletir muito sobre a nossa relação com o outro e com a sociedade. Vem comigo! Um dos temas centrais dos X-Men é a discriminação contra mutantes. Os mutantes são uma minoria que enfrenta preconceito e marginalização por parte da sociedade. Esse tema serve como uma metáfora para a luta contra o racismo, a homofobia, a intolerância religiosa e outras formas de discriminação. Os mutantes são compostos por personagens de diversas origens étnicas, culturais e geográficas. Porém, eles também possuem suas próprias ideologias, o que causa uma série de conflitos, tanto entre eles e a humanidade, como também entre eles próprios, como é o caso de Xavier e Magneto. Enquanto um defende uma convivência pacífica entre mutantes e humanos, o outro vê os mutantes como a próxima etapa da evolução e defende uma abordagem mais militante. Inclusive, este dilema pode ser posto em paralelo com as divergências entre Martin Luther King e Malcolm X na luta pelos direitos humanos, onde o primeiro defendia uma luta por direitos mais pacífica e o segundo uma luta mais regada à violência. Talvez você esteja chegando agora nesse canal e eu preciso te dizer uma coisa. As opiniões e análises que eu faço aqui são feitas de um ponto de vista cristão. São opiniões e você tem todo o direito de discordar aqui nos comentários de forma educada e gentil. O que acontece em X-Men sempre aconteceu e continua acontecendo na história da humanidade. O orgulho tribal, identitário, religioso, ideológico sempre causou mortes, guerras, sofrimento e inúmeras injustiças na história da humanidade. O problema é que pode virar uma luta sem fim. Hoje, os que são oprimidos podem, por exemplo, no futuro se tornar opressores se tiverem o poder em mãos. Vemos isso nitidamente acontecer nas revoltas trabalhistas na Rússia e em Cuba, por exemplo, e nos vários conflitos religiosos que aconteceram ao longo dos séculos. A grande questão disso tudo é por que temos tanta dificuldade em aceitar o diferente? Aceitar o diferente é uma dificuldade humana em geral. O diferente nos incomoda e exige de nós um exercício intelectual e emocional diferente daquilo que estamos acostumados. Aquilo que não podemos compreender nos parece incorreto. Quando a gente não entende a lógica ou o sentido de algo, a gente tende a rebaixá-lo, a negá-lo. Então essa resistência em aceitar o diferente está dentro de nós. Nós gostamos da ideia de nos considerarmos únicos. Por isso é naturalmente humano rejeitar o que é diferente de nós. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa boa. Jeitos diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes, estilos diferentes nos colocam em dificuldades. Mas o que precisamos entender é que a experiência de lidar com o diferente pode ser riquíssima, tanto para nós individualmente como para a sociedade em geral. Podemos aprender com as diferenças, podemos mudar ou reafirmar pontos de vista sem necessariamente nos enquadrar numa escala de valores. Rejeitar o diferente para nós é uma reação de instinto de proteção. O que é mais conhecido nos deixa mais seguros e numa zona de conforto, porque o cérebro e as emoções já estão acostumados. Mas se permitirmos o diferente em nossas vidas, podemos progredir como seres humanos e amadurecer. O diferente não precisa ser melhor nem pior do que eu, só precisa ser respeitado. E precisamos aqui nesse ponto fazer uma diferenciação entre compreender e concordar. Compreender é diferente de concordar. Você tem direito de não concordar com o outro, nos pensamentos, comportamentos, convicções políticas, religião e outras coisas. No entanto, precisamos compreender que o ser humano é único. Por isso possuímos diferentes formas de pensar, de agir, aparências diferentes, gêneros diferentes. Fazendo essa diferenciação, podemos sim nos permitir conviver com o diferente, sem necessariamente ter que concordar com ele. Isso vai nos colocar sempre numa posição de contribuir e receber, já que não estaremos vivendo dentro de uma bolha de iguais. Já pensou se todos nós fôssemos iguais? Como sociedade, nós precisamos do diferente de nós. Cada profissional, cada artista, cada linha de pensamento são essenciais à humanidade.
partir do momento que você tem esse entendimento, você passa a respeitar as diferenças. É por isso que podemos ver tanta produção cultural e científica, ambas se complementando e servindo mutuamente para um bem maior. Até mesmo no campo da teologia cristã podemos ver isso. É apenas uma Bíblia, porém inúmeras tradições e formas de interpretá-la. Algumas se complementando, trazendo enriquecimento para a comunidade cristã em geral, e outras, mesmo que erradas, servindo para colocar na mesa as questões mais difíceis. O comportamento da humanidade no X-Men é multifacetado. Uma parte os considera heróis, outra parte os considera vilões. Alguns defendem a convivência pacífica, enquanto outros defendem que os mutantes devem ser extintos. Alguns os tratam como pessoas, outros os tratam como monstros. Preconceito e discriminação são coisas que infelizmente estão presentes na nossa história recente e continuam até hoje. Nós olhamos para coisas que já aconteceram, como a escravidão africana, o apartheid na África do Sul, a segregação racial dos Estados Unidos, o próprio holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial, e nós pensamos como a humanidade foi capaz de cometer tantas atrocidades como ser humano. Mas aí a gente olha para o presente e nós podemos ver muito preconceito racial ainda presente no nosso meio. Pessoas defendendo morte de judeus, outros defendendo morte de palestinos, alguns desejando horrores para quem mora no Nordeste, outros horrores para quem mora no Sul ou no Sudeste. Mulheres sendo maltratadas e mortas, pobres sendo subjugados, e tantas outras discriminações acontecendo de forma mais velada. Até mesmo nos meios onde isso não deveria ser inadmissível, como em igrejas, por exemplo. Inclusive, há um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que vai aparecer para vocês, do pastor e teólogo John Piper, que conta a sua experiência de ter nascido numa época de segregação racial nos Estados Unidos e dentro de uma família racista. E nesse vídeo ele pôde contar como foi vivendo uma transformação interna e como pode mudar a perspectiva com relação à população negra, mesmo tendo nascido num lar e numa sociedade muito racista. Vale a pena conferir. Agora, como pode um cristão ser agente de discriminação quando este tem a consciência de que fomos criados todos à imagem de Deus? Todos são iguais diante dele, e nós podemos ver isso claramente quando vemos o Evangelho chegar a todos os cantos e a todos os povos do mundo todo. A Bíblia mostra uma preocupação especial com aquelas pessoas que são consideradas marginalizadas e desfavorecidas na sociedade. Quando vemos os relatos dos evangelhos, vemos as histórias das pessoas que Jesus curava, cegos, surdos e pessoas em geral com deficiências. Jesus também convivia com pessoas que eram consideradas marginalizadas na época. Ele se preocupava com elas, conversava com elas e tratava suas necessidades. O preconceito em X-Men vem principalmente do medo que a humanidade tem de ser dominada por um grupo que é nitidamente superior, porque a raça dos mutantes possuía habilidades incríveis e poderes que nenhum ser humano possuía. Juntando-se isso às teorias de conspiração que eram criadas e que levavam muito medo à população, tinha-se então uma narrativa excludente e discriminatória. Vimos isso acontecer na nossa história com a disseminação de teorias de conspiração de alemães contra judeus antes da Segunda Guerra Mundial. Vimos isso acontecer durante o período de expansão do cristianismo no Império Romano e por parte de judeus também que criavam conspirações contra os povos cristãos, o que culminou na morte de milhares de cristãos no início do primeiro século. E é o que podemos ver até na nossa sociedade atual brasileira, onde teorias de conspiração são criadas de todos os pontos ideológicos para que a população tenha medo de votar em candidato X ou Y. Mas não tão importante quanto a paz mundial, mas muito importante para mim, enquanto criador de conteúdo, é você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Você sabe que o like me ajuda muito a saber que vocês estão gostando para eu continuar produzindo os vídeos aqui no canal. Tão importante quanto o seu like é a sua inscrição aqui também embaixo. Quando você é inscrito no canal, o YouTube vai sempre te apresentar os novos vídeos que eu trago aqui toda semana. E uma coisa que eu quero falar com você é que, caso você goste de vídeos curtos, eu tenho produzido aqui semanalmente 2 shorts falando sobre curiosidades da cultura pop, que estão bem legais. Todo mundo que assiste X-Men torce pelos bonzinhos, assim eu quero acreditar. Todo mundo quer que a humanidade aceite bem os mutantes, que o professor Xavier e os seus alunos tenham sucesso. Porém, mesmo tendo essa convicção, em várias histórias nós somos confrontados pelos argumentos super convincentes de Magneto e até alguns argumentos muitas vezes favoráveis à humanidade também. Faz parte dessa história ter esse objetivo e claro que os autores também querem que nós façamos esse paralelo com a realidade. Principalmente na sociedade hiperpolarizada em que nós vivemos hoje, onde todos os dias nós somos confrontados a ter que escolher um lado A ou B,
Então é quase impossível para nós não fazer essa associação. Mas eu creio que todo cristão deveria estar do lado da paz. A própria Bíblia nos diz para seguirmos a paz com todos. Cristo, enquanto esteve nessa terra, também escolheu o lado da paz. Tanto quando diz que bem-aventurados eram os pacificadores, porque seriam chamados filhos de Deus, como em suas atitudes em não criar uma rebelião entre os judeus e o Império Romano, mesmo que a maioria esperasse isso por parte do Messias. Podemos encontrar um belo paralelo entre Cristo e o professor Xavier em X-Men. Xavier sempre prezou e lutou pela paz. Sempre esteve do lado dos menos favorecidos, defendendo os mais fracos, sendo eles mutantes ou humanos. Sempre deu a outra face quando agredido, mesmo tendo o poder e o cérebro mais perigosos do mundo. Sempre acolheu todos os tipos de mutantes e viu neles um potencial, mesmo naqueles que eram considerados difíceis e quase impossíveis, como o Wolverine, que tinha a alma dilacerada, por exemplo, como os mais disciplinados e obedientes, no caso do Ciclope, e até daqueles que poderiam se tornar no futuro uma bomba relógio, por causa do tamanho do seu poder, como é a Jean Grey. E que até parece mesmo que Stan Lee e Jack Kirby se inspiraram muito na figura de Cristo. Pois quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Cristo fez exatamente isso. Serviu a todos, ajudou os mais necessitados, conviveu e deu atenção aos marginalizados, deu a outra face quando agredido e suportou todo tipo de injúria e humilhação. Mesmo sendo Deus, acolheu todos que chegaram aí e deu para eles um propósito de vida. Tanto os mais difíceis, como no caso do apóstolo Pedro, por exemplo, dos mais amorosos, como o apóstolo João, e até daqueles que seriam a bomba relógio da história, como no caso de Judas Iscariotes, que mais tarde trairia Jesus e Jesus já sabia disso. Uma das coisas mais incríveis que nós podemos aprender com o X-Men, sem dúvidas, é a importância da aceitação e coexistência entre os diferentes. Apesar das diferenças, mutantes e humanos eram capazes de trabalhar juntos. Os X-Men sempre confrontaram o ódio e o preconceito com compaixão e empatia. Eles acreditavam que a verdadeira mudança só pode acontecer através do diálogo, da educação, da gentileza, e estavam dispostos a fazer o trabalho árduo para construir um mundo mais justo e inclusivo para todos. Essas lições de tolerância e aceitação são mais relevantes ainda hoje no mundo, onde o ódio e a divisão estão cada vez mais em ascensão. Como cristãos, nós sabemos que é muito difícil, é um grande desafio apresentar os valores absolutos do reino de Deus sem se tornar juiz dos outros. O juízo não pertence aos cristãos, mas pertence a Deus. Quando um cristão se torna juiz dos outros, ele corre o risco de se considerar melhor que os outros ou mais justo que os outros. E se esquece que também é humano. Ele se torna mais preconceituoso e disseminador do ódio, quando deveria ser um pacificador. Cristãos precisam e devem ser vistos como pessoas que têm valores absolutos. Mas se forem vistos como pessoas que não amam, aí tá tudo errado. Como já foi dito nesse vídeo, compreender e amar é diferente de concordar. Cristo nos deixou 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre tudo e amar o próximo como a nós mesmos. Praticar valores sem seguir o 2º mandamento, nós estaremos apenas tendo um discurso de ódio. Os cristãos podem e devem reconhecer e transmitir ao pecador a necessidade de arrependimento, mas não com o desejo de vingança, de raiva, de ódio. Estamos vivendo tempos sombrios onde influenciadores cristãos, políticos cristãos, aparecem mais pelos seus discursos puramente condenatórios do que pela mensagem de amor e perdão. Nós não entremos pelo mesmo caminho, transformando uma mensagem tão linda, pacífica, amorosa, em um discurso de afastamento, ódio e repulsa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima.